maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, seja com o seu coração. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Deus Todo-Poderoso. Acolhidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomamos parte no culto que só a Deus pertence, pois Ele é o Deus único e verdadeiro, o soberano de toda a criação, que é obra sua, o Rei de toda a glória, o Deus da nossa salvação. Deus a quem temos servido, em quem temos crido e que nos tem sustentado, passo após passo, ao longo da nossa caminhada. Tem nos guiado com a sua boa mão e tem nos permitido encontrar vitória a cada desafio ao longo do caminho. A Ele tributamos toda a adoração e todo o louvor, com corações agradecidos por tudo que opera nas nossas vidas. E damos voz à nossa gratidão, bendizendo o seu nome, com o cântico de número 64 do Inário Novo Cântico, Grata Memória, o qual entoamos sob a direção da nossa querida maestrina e soprano Helen Heinzle e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! Corações ao alto, falamos com Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito,
É com alegria que tomamos parte nesta celebração que é tua, o culto do Senhor. Sabemos que tão somente por obra da tua graça é que nos vemos assim envolvidos neste mover, o mover do Santo Espírito. E em adoração e louvor a ti, elevamos as nossas vozes, reconhecendo quem és, pois és o Deus Todo-Poderoso, e reconhecendo ainda o que fazes, pois és o Deus que opera maravilhas, o Deus da nossa salvação. Rendemos-te graças, bendizemos o teu nome e tudo fazemos na mediação do Cristo que é Jesus, o teu Filho unigênito, aquele que era, que é e que há de vir, o nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Convido você onde está a abrir comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos. Nós vamos abrir juntos no Salmo de hoje, que é o Salmo de número 78. Encontre na sua Bíblia, no Antigo Testamento, portanto, o livro dos Salmos. Nele, o Salmo de número 78, onde nós vamos ler desde o versículo número 1 até o versículo de número 6. Acompanhe na sua Bíblia a leitura do Salmo 78, versículos de 1 a 6, que faço desde agora. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra do Salmo que lemos nos fala da importância de geração após geração o povo de Deus ir transmitindo o seu legado, que vem da palavra do Senhor. Nela estão registrados os feitos do nosso Deus na vida do seu povo e ainda a sua vontade para as nossas vidas. Por esta palavra temos pautado a nossa caminhada e firmados nela é que nesta hora nos volvemos a Deus em oração, certos de que Ele é o Deus que outrora foi com os nossos pais e que tem sido conosco até aqui e jamais há de nos faltar, pois é fiel. Vamos buscá-lo na certeza de podermos achá-lo, pois esta é a sua promessa de graça para as nossas vidas. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Dobremos os nossos joelhos, portanto, e em silêncio conversemos com o Pai Celestial. Façamos perante o seu trono de graça a confissão dos nossos pecados, recebamos de suas mãos benditas renovada graça e perdão que é sem par. Falemos com Deus. Senhor Deus, Pai bendito, no teu agir, nossos corações, por vezes tão atribulados e angustiados, face às adversidades da vida, em teu agir nossos corações se aquietam. Nossas almas, sequiosas da tua graça, na ação do teu Espírito, vêm-se saciadas. Tu nos apacentas, ó bom pastor das nossas vidas,
e no teu agir encontramos paz. Paz que se dá mediante o teu renovo, pois vivificas os nossos espíritos e as nossas almas fatigadas em ti encontram novo alento para a caminhada da vida contigo. E sabemos que, sustentados pelo teu forte braço e guiados pela tua boa mão, poderemos prosseguir, tendo os olhos sempre postos no pouso seguro que nos tens preparado, no alvo que está posto em ti mesmo, pois por ti caminhamos e para ti seguimos, dia após dia, passo após passo, vislumbrando pela fé a glória que nos está assegurada no porvir. Ah, Senhor, te somos infinitamente gratos. Louvamos-te hoje, sempre e sem cessar, por tudo o que operas em nós. E rogamos-te que continues a ser conosco, derramando sobre nós as tuas copiosas chuvas de bênçãos, estendendo-as também àqueles que nos cercam, nossos familiares, amigos, queridos todos, tocando a todos e cobrindo a todos com a tua graça superabundante, que varre para longe de nosso viver toda a treva e faz resplandecer sobre nós tua refulgente luz. Bendito sejas, ó Deus de nossa salvação, hoje e eternamente. Esta é a oração que fazemos em o nome de Cristo, Jesus, teu Filho, o nosso Salvador. Amém, Senhor. É tempo de bendizermos ao Deus da nossa salvação, entoando juntos o cântico Trindade Adorada, que é o cântico de número 5 do Inário Novo Cântico. Tributamos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, sendo dirigidos pela maestrina e soprano Helen Heisler, com o acompanhamento da nossa querida pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. É tempo de agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, dando testemunho da sua providência e ainda do nosso próprio zelo em assistir à sua obra, pois para isto fomos chamados. Tudo vem do Senhor e tão somente do que é dele colocamos no gasofilácio da igreja. Ainda em tempos de pandemia e isolamento social, participamos do momento do ofertório, utilizando-nos para tal dos meios eletrônicos e disponíveis a este serviço. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da conta corrente da nossa igreja, para que faça o seu depósito, a sua transferência pela via eletrônica e da forma mais segura. Vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre este ato. Senhor nosso Deus, Pai bendito, te somos gratos, Senhor, pois és Deus cuidadoso para com os teus filhos e tens estado atento a cada detalhe, de maneira que nada nos tem faltado. Em meio a tempos tão difíceis e desafiadores como estes que temos vivido, a tua igreja permanece firme, o teu povo continua de pé. E isto é evidência da tua graça para conosco. Nesta hora, encaminhamos aos cuidados da igreja os nossos dízimos e as nossas ofertas, expressão da nossa gratidão e do nosso desejo de continuar a servir-te naquilo que nos concedes. E rogamos-te, Senhor, que abençoes estes recursos, para que eles verdadeiramente venham a servir ao intento que é teu, e prosperando nas tuas mãos, sirvam ao cumprimento da
tua vontade. Toca-nos, Senhor, portanto, e usa-nos como queres, para a glória do teu nome e a bênção de muitos. Esta é a prece que fazemos. Em o nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Louvai o nome do Senhor. Este é o convite do coro Aideia Moraes, entoando uma adaptação do Salmo de número 113, obra do compositor renascentista Christopher Tye, sendo conduzidos pela maestrina e soprano Helen Heisley, acompanhados pela nossa querida pianista e organista Gisele Santana, tendo ainda a primorosa edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coral em espírito de louvor a Deus. Louvai o nome do Senhor, ó céus, louvai, vencendo de vencidos, este ouvir ao mundo proclamai. Louvai o nome do Senhor, ó céus, louvai, vencendo de vencidos, Nesta hora, convido você mais uma vez a abrirmos juntos as nossas Bíblias novamente no Antigo Testamento e no livro dos Salmos, para a leitura do Salmo que servirá a nossa meditação hoje. Ele é o Salmo de número 130. Localize na sua Bíblia o Antigo Testamento, nele o livro dos Salmos e aí o Salmo de número 130. Vamos fazer a sua leitura completa e sobre esta porção da Escritura Sagrada vamos nos deter, buscando extrair dela uma mensagem que fale aos nossos corações e que nos ajude a seguir em frente na caminhada da vida, na experiência de fé em Deus. Estamos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo 130, que fala assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Estamos ainda respirando ares da celebração do Dia da Reforma. E o texto que lemos é um texto especialmente caro às tradições protestantes. Contam que o Salmo de número 130, o Salmo lido, teria sido um dos prediletos do monge agostiniano reformador Martinho Lutero. Aliás, é fato que, baseando-se no mesmo Salmo, Lutero, que além de religioso era também músico, compôs no ano de 1523 um belíssimo hino chamado De Profundis Clamavi a Te. Em latim,
o verso inicial do Salmo: das profundezas clamo a ti, presente em muitos hinários e também recorrente na liturgia da nossa igreja, que tanto ama os hinos antigos. Do fundo de um abismo, ó Deus, eu faço ouvir meu grito. Lembra-se dessa melodia? Muitos compositores célebres, como Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Max Reger, dentre outros, serviram-se deste mesmo salmo, encontrando ele como motivo de inspiração para a criação de verdadeiras obras-primas. Numerosos artistas plásticos, poetas e escritores extraíram deste mesmo manancial muitas belas obras, que continuam a nos falar com grande eloquência. E isto se deve ao fato de ser este um texto riquíssimo, de notável beleza, de força expressiva singular, e que, a despeito dos seus poucos versos, impõe-se com força, dada a sua maestria de composição, mas ainda a natureza da sua mensagem. Este está contado entre os salmos penitenciais, ainda que seja também um dos chamados salmos de romagem. O Salmo 130 é, em síntese, uma intensa súplica. Nela, o salmista faz erguer-se a sua voz, projetando-a desde o âmago do seu ser, as profundezas de uma alma angustiada. E clama o salmista por um Deus que sabe habitar o mais alto dos céus. O seu clamor traz uma confissão, a confissão de miséria, miséria existencial, decorrente do pecado. Miséria que identifica com precisão e não faz caso de evidenciar, pois é o pecado que o torna culpado perante Deus. A iniquidade o faz réu de morte. Veja os versos de número 3 e número 8. E a sua súplica, ainda que intensa e brotada das profundezas de uma alma aflita, é humilde. O salmista anela por Deus, anela pelo seu perdão. Contudo, ainda que suplicante, não lhe faz petição direta, de forma alguma. É apenas indiretamente que enseja perante o trono da graça do Senhor, a graça por que anseia o seu coração. Um brado, ainda que reverente, um brado ardoroso, que nos fala de firmes convicções de fé. Primeiro, a culpa diante de Deus, o pecado face à santidade do Altíssimo. Segundo, a realidade de que Deus, ainda que seja Senhor e justo juiz, é misericordioso. E ambas estas convicções, ambos estes fundamentos, uma vez conjugados, levam o salmista a orar e dão forma à súplica, à sua oração. E é sobre esta oração e sobre os alicerces que lhe dão base que vamos meditar neste dia, extraindo daí lições para as nossas próprias vidas e para o exercício da nossa própria relação com Deus. A fé do salmista num Deus que é misericordioso dá-lhe a certeza
de que ao emitir o seu bramido, ele não o faz em vão. O salmista sabe que o seu grito não será disperso pelo vento. As suas palavras, o seu clamor não se perderão, não se dissiparão no ar. Pois o salmista crê firmemente num Deus que, sendo misericordioso, dá ouvidos ao clamor dos que são seus, dos que o buscam com sinceridade de coração. O salmista clama, mas clama na certeza de que Deus há de ouvi-lo. E aqui, quando falo de ouvir, me refiro não meramente a um fenômeno auditivo, sensorial. Isto é muito raso perante o modo como Deus se relaciona conosco. Estou falando antes aqui de ouvir com o coração, de atribuir importância àquilo que é dito. É assim que Deus nos ouve. Ele se importa com aquilo que lhe dizemos. Ele está atento às nossas palavras e antes aquilo que elas tentam expressar, pois sabemos que o nosso modo de orar é de todo imperfeito. A própria Escritura o atesta, dizendo que não sabemos orar como convém. No entanto, o Senhor conhece os nossos corações, sabe o que se passa em nosso íntimo, e ainda que nos atrapalhemos com as palavras ou com a forma como nos expressamos, Ele conhece verdadeiramente as intenções do nosso coração e, antes disto, as nossas reais necessidades, todas elas. Ele sabe das nossas carências melhor do que nós mesmos jamais as poderemos conhecer e se importa com tudo aquilo que nos toca, que nos perturba a alma, que nos aflige o coração, que ameaça roubar-nos a paz. Clama então o salmista, não como quem grita para o vazio ou lança palavras ao vento, mas clama o salmista na viva expectativa de que, estando o Senhor sensível à sua prece, a acolherá em seu coração. O Deus misericordioso é aquele que está sempre pronto para ouvir. E quando clamamos por Ele, desde aqui, onde dobramos os nossos joelhos, Ele se inclina para nós, desde o mais alto dos céus, e verdadeiramente dá ouvidos ao nosso clamor. A fé do salmista, a fé que deposita num Deus que sabe, misericordioso, lhe confere ainda a certeza de que o Senhor, havendo ouvido a sua voz, dando ouvidos ao seu clamor, sensível à sua petição, não permanecerá impassível. O salmista crê que um Deus misericordioso, além de render-lhe atenção, virá ao seu encontro. Não é possível crer num Deus misericordioso que apenas ouve o que temos a lhe dizer, apenas escuta o nosso clamor, mas nada faz por nós ou em nosso favor. O Deus da Bíblia é aquele que se apressa em socorrer os que o buscam com sinceridade, pois a sua misericórdia se traduz em atos concretos de salvação. O salmista crê na vinda de Deus ao encontro da realidade da sua vida, e a sua alma, ainda que mergulhada em profunda angústia, não perde de vista o fato de que Ele virá e o aguarda com a mesma intensidade com que um vigia, em meio à escuridão da noite,
anseia pela luz que chegará com o romper da manhã, pois tão certo como a escuridão passará e o sol brilhará, está o Senhor, que também vem e se manifesta com fulgor, varrendo para longe as trevas que rondam a nossa existência, iluminando o nosso viver com a sua refulgente luz. O Senhor é aquele que é verdadeiramente fiel, fiel à sua palavra, fiel às suas promessas. É o Deus que não pode mentir, pois nele não apenas reside a verdade, mas ele mesmo é a verdade. Neste Deus, num Deus verdadeiro e fiel, num Deus que não fale, cuja vontade se cumpre, neste Deus, o salmista sabe que pode esperar e se sente de tal modo confortado por esta certeza, está de tal sorte seguro desta convicção, que convida a coletividade do povo a partilhá-la consigo. Olhe para o verso 7, o apelo do salmista à sua nação Israel é que Israel faça como ele e espere no Senhor, pois o Senhor vem. O Deus misericordioso é aquele que nos visita, não apenas ouve com atenção as nossas súplicas e petições, mas a elas dá resposta. Há ainda uma terceira lição a extrairmos do texto, e eu convido você para debruçar-se sobre ela comigo. A fé num Deus misericordioso, num Deus que ouve, num Deus que vem, é também a fé num Deus que perdoa. De que valeria Deus ouvir a nossa voz, Deus vir ao nosso encontro, se não fosse para abençoar? O salmista clama, aflito com a realidade do seu pecado, aflito com as consequências da sua má conduta, das escolhas ruins que fez, percebe o caminho que tomou e aflige-se com o resultado de todas estas coisas. Mas ainda que sendo pecador, certo da misericórdia divina, clama a Deus e o faz certo de que será ouvido. O faz na certeza de que o Deus que ouve virá ao encontro da sua vida, mas ainda sabe que este Deus que ouve e vem para abençoar. Esta é a sua maravilhosa promessa de graça. O buscamos certos de podermos achá-lo e certos de que, vindo ao nosso encontro, Ele derramará sobre nossas vidas bênção sem medida, pois nele e tão somente nele há redenção copiosa, diz o salmista, fruto de uma graça que é superabundante e capaz de varrer multidão de pecados, de cobrir toda a iniquidade. Assim como o salmista reconhece no pecado, de modo inequívoco, a raiz do seu problema, reconhece também no Deus Todo-Poderoso a sua única possível solução. Com Deus e não com outro reside o perdão, e nele, em nenhum outro, se pode encontrar redenção. O Deus misericordioso, que ouve e nos visita, é aquele que nos outorga o perdão dos nossos pecados, que cancela as nossas dívidas, que nos redime de toda a iniquidade, que nos provê salvação e que faz com que todas as coisas passem e todo viver se renove, tudo se faça novo. Ele nos dá a chance de começar outra vez.
de reiniciar a caminhada, de nascer de novo, ainda que não possamos voltar ao ventre materno, pois a sua obra se dá em espírito e em verdade a podemos usufruir. E assim, o Salmo de número 130 nos convida a acolhermos em nossos corações as mesmas convicções de fé que outrora animaram o salmista e o fizeram volver-se ao Deus de toda a glória. O Salmo nos convida à certeza de que podemos falar com Deus, mesmo que do mais profundo de nossa miséria existencial, certos de que seremos ouvidos e que a nossa voz será por Ele acolhida. O Salmo nos convida à certeza de que este mesmo Deus, uma vez invocado com sinceridade de fé, jamais permanecerá inerte, mas virá ao nosso encontro, atenderá ao nosso apelo e dará resposta às nossas preces. O Salmo nos convida ainda à certeza de que na providência do Senhor podemos encontrar a verdadeira libertação, mesmo dos grilhões que tentam reter a nossa alma. Ele quebra as nossas cadeias, nos outorga o perdão e nos liberta da prisão do pecado e da morte, dando-nos da sua graça, que é sem par e que não tem medida. No Senhor que ouve, que visita e traz salvação, assim como o salmista, encontramos a resposta certa para inquietações das nossas almas. Nele, a nossa esperança se renova e o nosso coração pode gozar a paz. Acolha você também esta mensagem no seu coração, na sua vida, paute-se por ela, na sua relação com Deus, e que assim Deus abençoe a você, em nome de Jesus, e no poder do Santo Espírito. Amém. Nosso amado irmão, o seminarista Gerson Neto, mais uma vez preparou uma palavra para a nossa edificação espiritual. E vamos ouvir este servo de Deus com vivo interesse. Ele nos fala da parte do Senhor. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, dia de igreja, o dia em que nós nos reunimos para expressarmos a nossa fé, a fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Mas tem gente que vive a vida espiritual somente no domingo e passa o resto da semana no modo secular. Mas o Evangelho nos convida a vivermos uma vida integral, como essa recomendação de Paulo que nós acabamos de ler. Primeiro, vivemos a nossa vida integral quando cumprimos o chamado de Jesus nas nossas palavras. Cada palavra tem que ser dita em nome de Jesus, em todos os momentos. Segundo, as nossas ações. Cada ação tem que ser feita em nome de Jesus, como representantes dele no nosso mundo. E o terceiro é dando graças a Deus Pai, por Jesus Cristo. No momento da nossa vida, nunca nós podemos nos afastar do sentimento de gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz. Isso também tem que permear o nosso dia a dia. A nossa conclusão é que acaba a liturgia do culto, mas continua a liturgia da vida. Que a nossa vida esteja sempre vivida nessa integralidade diante de Deus. Em cada palavra e ação, com um coração grato. Que você tenha uma semana abençoada e cheia de Jesus no coração. O trabalho masculino organizado na nossa comunidade local, na forma de uma sociedade interna, a União Presbiteriana de Homens, tem florescido de maneira belíssima, justamente num período tão dificultoso como este que estamos vivendo, o tempo da pandemia, do isolamento social. Estes fatores em nada têm impedido os nossos homens de verem-se envolvidos na obra do Senhor, levando adiante a bandeira do Evangelho e do serviço ao próximo. E com a cooperação da Federação de Homens do Presbitério do Rio de Janeiro,
A União Presbiteriana de Homens da Igreja Presbiteriana de Copacabana, a nossa UPH, tem caminhado e dado largos passos no sentido de ver-se novamente organizada com uma diretoria e operando a serviço da comunidade para o bem do povo de Deus. Todo esse trabalho tem acontecido sob a coordenação do nosso irmão, o presbítero Celso Ivanor Oleninski dos Santos. Eu gostaria de dar a ele voz neste momento para que fale um pouco do trabalho e possa convidar você, que ainda não se envolveu nesta obra, para que tome parte nela também. Com a palavra, o nosso irmão presbítero Celso. Meus queridos irmãos, que alegria é fazer parte desse movimento da UPH Copacabana, para a graça de Deus. E a nossa UPH já está toda. E para que isso seja cada vez melhor, precisamos que você, homem de nossa amada igreja, faça parte. Já estamos com os canais da igreja abertos para recebê-los. Temos o WhatsApp, YouTube, e-mail, enfim, queremos muito a sua participação. Já fazemos parte da Federação de UPH, do PRJN, com trabalhos ao longo desse ano grandiosos junto à Federação. Então, convido os senhores, homens de boa vontade e boa fé, a se juntarem nessa nova jornada em que faremos a diferença em nossa comunidade, honrando nosso Deus e nossa amada Igreja de Copacabana. Que Deus nos conceda a força e a sabedoria em trabalhar para Ele. Lembre-se, juntos somos mais fortes. Contamos com vocês. Participe! O Coro Aideia Moraes tem se reinventado ao longo desse período da quarentena e, utilizando com muita criatividade os meios digitais, tem apresentado a cada domingo um trabalho consistente e edificante. Temos sido verdadeiramente tocados por cada obra musical entoada pelo nosso coral. E esta mensagem, a mensagem cantada, tem chegado a fronteiras cada vez mais distantes. O número de visualizações dos vídeos do coro postados aqui no nosso canal no YouTube dão conta deste grande êxito. E se você ainda não participa desta obra e gostaria de se arriscar a fazê-lo, este é um tempo mais que oportuno para isto. O nosso coro tem se reunido todas as semanas, através da ferramenta Zoom. Numa sala virtual, conversamos sobre a dinâmica do trabalho, partilhamos motivos de oração e preparamos-nos para, a cada domingo, disponibilizarmos uma obra nova que enaltece o nosso Deus e que proclama a mensagem da salvação, que fala de Cristo Jesus. Para participar de tudo isto é muito simples, basta você nos procurar e faremos você estar em contato com a nossa maestrina, que dará todas as dicas para que você tenha o máximo sucesso nesta iniciativa e possa desfrutar da graça, que é render louvores ao Deus Altíssimo, estando a serviço do reino que é seu. Fale conosco, procure-nos aqui através dos comentários ou lá na nossa página no Facebook. O nosso e-mail está também disponível na descrição deste vídeo. Você pode nos procurar e nós teremos enorme prazer em acolher você e trazer você para junto desse mover que é do Santo Espírito. Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos chegando ao final de mais uma celebração e nesta hora eu convido você a fazermos juntos a prece que aprendemos do Senhor Jesus, a oração do Pai Nosso. Ao término da mesma, receberemos a bênção do bom Deus. Feche os seus olhos, corações ao alto, falemos com o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celestial,
e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.